Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a fera aqui, ó. Marco Vasconcelos vai ajudar a fazer esse vídeo hoje pra gente falar de Vasco da Gama, que é a hora de reação, né, Marco? Tem que ser, né? Tem que ser. Não tem outra alternativa, né, Wellington? Como dizia o ex-presidente do Fluminense, Francisco Horta, ele falava aqui no microfone da Rádio Tupi, é vencer ou vencer. Vencer ou vencer. Não tem jeito. Não pode ser. Agora, a situação do Andrei, o Andrei não viajou para Porto Alegre e tem imagens aqui para mostrar, imagens produzidas pelo próprio Vasco da Gama, do Andrei no campo de jogo no dia de hoje, hein? Pois é, a informação que a gente recebeu, né, Wellington, mais cedo, é de que o pessoal do Vasco ficou um pouco chateado, insatisfeito. Guarda, não conta não. Porque agora eu vou pedir então, para o pessoal segura aí. se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, se ainda não é inscrito, não paga rigorosamente nada. Dá um joinha aí, ô Marco, para o pessoal fazer o joinha. Ó, viu? Quanto mais joinha, melhor pra gente, porque aí o YouTube sai espalhando o nosso vídeo, sai recomendando e você pode copiar esse link e mandar para os seus amigos também. Depois da vinheta eu volto com essa fera, a gente vai falar muito de Vasco da Gama, tem novidades, não sai daí não. Roda a vinheta! Segura aí. Muito bem, minha gente, o Vasco já seguiu para Porto Alegre, domingo 4 da tarde no Beira-Rio, tem o Internacional, o Inter que vem de empate na Libertadores, mas lidera o grupo dele, tá assim mais tranquilo, daqui a pouco vou trazer até o técnico Mano Menezes falando dessa arrumação que ele fez em cima do Inter, mas o Carlos de Pena, que é um bom jogador, que até o Vasco teve interesse... Quase veio, né? Quase veio pro Pode Vasco. não jogar. E aí, Marco? Vamos falar primeiro do caso do Andrei, que é o que está mexendo com todo mundo aí. O Andrei não viajou, o Andrei treinou e para ilustrar a nossa conversa, você até que me chamou a atenção dessas imagens. Pois é, imagens que são do próprio Vasco, né? Foram divulgadas. No Instagram. Ou no Instagram, no Twitter. Isso aconteceu durante a semana, né, Wellington? A gente teve a informação de que o Andrei se apresentou da Seleção Brasileira Sub-20, depois de ser eliminado lá no Mundial. Retornou ao Vasco sem qualquer tipo de problema. Ele não tinha nenhum problema. Falou-se muito aí em questão de tornozelo, mas segundo o próprio Andrei, aí é uma apuração que a gente teve com pessoas do clube, não havia dificuldade nem para treinar e as imagens provam isso, mostram isso. Ele treinou normalmente na quarta-feira, treinou na quinta-feira, que foi ontem. Ontem surgiu a informação que é verídica de que ele reclamou de dores no joelho, uma pequena tendinite. Você vai complementar, teve acesso também a outras informações do clube sobre isso. Hoje, como você relatou, pelas imagens, o Andrei inicia o trabalho no campo do CT. Bate bola, né? Bate bola, até normalmente. Nessas imagens ele está batendo bola com o Marlon Gomes. A exemplo do que acontecera ontem. Pelo que eu soube também, depois o próprio Andrei relatou que estava ainda com dor e não seguiu o treinamento no campo, foi fazer tratamento. Mas, pelo que a gente tomou conhecimento, dava para jogar. Dá para jogar. Até porque ainda tem treino de amanhã lá em Porto Alegre. O jogo é só domingo, hoje é sexta-feira. Não é a véspera do jogo. Então, é uma dor comum, uma dor que não impediria de jogar, mas dor é relativo. O jogador tá dizendo que está com dor a esse ponto de não conseguir correr, não conseguir jogar. E aí, o Vasco não relacionou para esse jogo com o Internacional. Agora, a informação que a gente obteve também é de que o Andrei está sendo orientado a não jogar por causa da dívida que o Vasco tem com ele. O Vasco prometeu pagar, como não entrou o dinheiro ainda da 777, que vem lá dos Estados Unidos, não honrou o compromisso, não só com ele, mas outros compromissos também. E aí os caras pediram para ele não jogar. Você tem esse tipo de informação? O que a gente deduz e também entende que esteja acontecendo no momento. Até pelas informações que surgem, né, Wellington? Primeiro, dessa questão do tornozelo, que o próprio Andrei relatou a pessoas do Vasco. Obviamente foi reavaliado quando voltou para ver a condição física, que não tinha nenhum problema. Então era o tornozelo na terça. Passou a não ser mais. Passou a ser o joelho. E aí virou o joelho na quarta. E segundo o Vasco, uma dor que é uma tendinite até normal de qualquer atleta que joga com dor, que ele poderia atuar. E aí ele vai para o campo os 3 dias. Mesmo assim não viaja com a delegação, tem algo estranho aí no ar. A gente sabe que existe essa dívida, existe uma cobrança, é garoto. Faltam poucos jogos para ele fazer no Vasco, para ele viajar.
Então, faltariam 3 se ele participasse do jogo contra o Internacional, Então, agora faltam 2, Goiás e Cuiabá. se é que ele vai jogar, né? Depois disso tudo, né? Porque ou você tá 100% ou você não tá. 100% que eu digo mentalmente, com a cabeça, no clube, né? Com a cabeça em ajudar. E como naturalmente alguém percebeu que ele não estava, o próprio Andrei não se mostrou tanto assim à disposição, ele não vai para esse jogo, infelizmente. E conversei com outros vascaínos, muitos disseram até, ué, então tá, ele não tá afim, tem esse problema aí da dívida, o Vasco não tem como pagar agora, leia-se Vasco SAF, bota o Marlon Gomes, que fez um belíssimo Mundial, junto com o próprio Andrei na seleção brasileira. E a imagem que a gente tem do último jogo da seleção, naquela eliminação para Israel, é o Marlon Gomes se arrastando, depois de tomar uma pancada, que até quando ele retornou da seleção, a gente ficou com essa preocupação, será que ele vai ter condição? Será que foi algo mais grave? E não. É um que vai pro combate e o Andrei, que teoricamente não tinha nada, não vai, né? Então, eu tenho um carinho especial pelo André, admiro muito o futebol dele, admiro o pai e a mãe dele, sim, porque era para ele ter saído de graça do Vasco da Gama. E acho até que por ele jogaria. Acho que pode ter sido influenciado, a gente não tem como comprovar nada, mas somos jornalistas, podemos emitir opiniões e podemos desconfiar de muita coisa. O que a gente está fazendo é desconfiando dessa ausência por esse motivo da questão do joelho e não por outros motivos. A gente não tem certeza, mas a certeza que nós temos é que dentro do Vasco pegou todo mundo desprevenido. Pegou. O pessoal estava acreditando, repito, pelo que o próprio Andrei relatou quando se reapresentou e pelo treino que ele fez na quarta, por exemplo, na quinta, em boa parte da atividade. Depois ele saiu para tratar essa questão do joelho, que ele já estava reclamando desde o ano passado, aliás. E aí, de repente, ele não vai para o jogo, sendo que poderia viajar, seguir o tratamento, fazer um tratamento intensivo, nem que não treinasse amanhã lá em Porto Alegre, mas participasse. Então o pessoal do Vasco ficou bem insatisfeito e decepcionado, essa é a palavra certa com o Andrei. É isso aí. Bem, o Orediano também está fora, não viajou com a delegação, além do Andrei. Tem o Juan relacionado novamente, o Rayan está relacionado. Durante a semana teve gente dizendo até que poderia começar o Rayan e não o Pedro Raul ao lado do Gabriel Peck. Eu vou levantar uma bola para você. Eu não entendo como que o Figueiredo não consegue jogar nesse time. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu acho que o Figueiredo, a verdade é uma só. O próprio Del Aranha, já algumas vezes aqui no teu canal, comentou isso. Ele, nesse ano, atua em muitas posições diferentes e não consegue se firmar em nenhuma posição. O tal do Coringa. Eu acho que o grande problema talvez seja esse. Eu não entendo porque ele também não é titular. Eu usaria mais mesmo assim, mesmo que ele não esteja entregando aquilo que entregou no ano passado. O próprio Peck, acho que o Vasco hoje não tem no elenco, pela circunstância de momento de time, de tabela, de pressão, de necessidade de ter jogadores mais fortes fisicamente, mais fortes, né, fisicamente. Acho que ele e o Peck deveriam jogar sempre. Não entendo também por que ele não está jogando. Eu sou fã do futebol do Figueiredo. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, que está pendurado, Léo e Lucas Piton. Essa é a defesa do Vasco, né? No momento acho que é essa. Não tem como. O Robson está voltando aí, né? Em princípio, na relação. Mas ficou 2, 3 jogos fora, então eu manteria o Capasso mesmo. Só que assim, não adianta ter só essa defesa. Você tem que ter essa defesa bem protegida. Sim. Algo que não aconteceu ainda, para mim, no campeonato. Quando jogou com 3 zagueiros, foi o desastre do primeiro tempo que a gente viu. Porque não adianta você botar só 3 zagueiros e não ter proteção. Você podia colocar 6 zagueiros. Mas você tinha 3 caras na frente, por exemplo, que não marcavam ninguém. O Orediano, o Alex Teixeira e o Pedro Raul. E outros no meio campo que não tem tanta característica de marcação, tipo o Jair. E o próprio Galarça, que é um jogador que sai mais. Então acho que o Vasco ali, contra o Flamengo, o esquema de 3 zagueiros ele defendia aqui. Só que você tem que colocar o esquema com 3 zagueiros também bem protegido. Senão você fica ainda mais exposto. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O Matheus Carvalho me foi uma grata surpresa. Jogou muito bem contra o Flamengo no tempo que esteve lá, dando desconto que o adversário já tinha largado, tinha tirado o pé, mas mostrou qualidade. Marlon Gomes. Então, Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Jair e Alex Teixeira ou Eric Marcos, o que você faria aí? Eu faria o Eric Marcos. Um jogador de mais velocidade, mais intensidade. Aí vai cair no mesmo erro que eu estou falando que o Vasco está cometendo desde o início do campeonato. Pedro Raul e Alex Teixeira juntos. Pouca intensidade. Você agrega mais na parte ofensiva, tem mais presença de área, mas você não consegue a recomposição. É um jogo fora de casa, o momento é muito ruim, que não pode perder. Eu começaria com o Eric Marcos, com o Peck ou com o Figueiredo,
né, numa das duas pontas. E esse meio-campo aí tem que ser esse, não tem outra alternativa. Gabriel Peck e Pedro Raul é o ataque, e eu continuo na campanha de um passe para o Pedro Raul. Tem que ter oportunidade para fazer o gol, né? Porque não chega a bola. Não chega. Contra o Flamengo ele colocou uma na trave, mas também não foi assistência, não foi lance claro. Foi uma dividida ali, a bola ficou e ele quase fez. A gente já mostrou as imagens aí do Andrei, durante o papo do Andrei. Agora eu quero trazer o Mano Menezes. Após o jogo lá com o Nacional do Uruguai, ele falou a respeito do crescimento do Internacional, que deu uma melhorada de cabeça. Ele trocou até o preparador físico, porque o Inter estava, né, caindo de produção física no segundo tempo. Vamos ver, Mano. Quando as coisas não estão no ritmo que a gente quer, a gente vai procurar cientificamente coisas importantes, dados objetivos, para fazer uma análise mais profunda, né? Para não deixar a emoção, para não deixar a decepção que o resultado não vem atrapalhar uma análise mais correta que a gente tem que fazer. Tá? Quando fizemos essa análise, vimos coisas boas, mesmo que os resultados não eram bons. Então fomos sedimentar um pouco mais essas coisas boas, fomos corrigir as coisas erradas, né? E trabalhar. Eu falo sempre que quando as coisas não vêm é sinal de que a gente não está fazendo tão bem. Então nós temos que ter a humildade necessária de ir buscar aquilo que não estamos fazendo bem para melhorar. E dar tranquilidade para os jogadores, que sempre são os mais castigados nesse processo, né? Porque quando muitos jogadores não estão rendendo bem, não é uma questão individual daquele que está numa má fase ou não, né? E foi isso que a gente fez como leitura. Por isso que nós entendemos que tínhamos que tomar as posições que tomamos, e acho que voltamos ao caminho de dar o alento, de servir como parâmetro para entender que é daqui para frente e cada vez melhor. Aí o técnico Mano Menezes, gosto muito do trabalho do Mano, a gente conviveu muito bem na seleção brasileira. Vai ser um jogo bem complicado para o Vasco, né? Porque o Inter precisa dessa vitória. Todos precisam da vitória. Eu sinto que o Vasco, nesse momento, precisa mais do que todo mundo. Não, verdade. Pela circunstância, pelo momento, precisa mais. Mas acho que o Vasco tem condição de fazer um bom jogo contra o Inter, assim como fez contra o São Paulo, contra o próprio Fortaleza. Eu acho que só precisa ter mais, fortalecer mais esse sistema defensivo, levar menos gol, fazer com que o adversário tenha mais dificuldade em criar as oportunidades e completar as oportunidades. E aí, mal ou bem, o Vasco consegue criar alguma coisa e fazer um gol. Acho que vai ser um jogo interessante. E até legal você falar sobre o Mano, o Wellington. Durante essa semana eu estava pensando nisso. Será que foi uma mudança de cabeça dos dirigentes ou só coincidência? Por quê? O Mano Menezes foi muito pressionado e não caiu lá. Ele chegou a pedir demissão depois da derrota para o América em Belo Horizonte. O Barbieri está muito pressionado e não caiu ainda no Vasco. São administrações diferentes, tá? O Vasco é SAF, o Inter não é. O Odair Hellmann está muito pressionado no Santos e não caiu. E o Kudê, muito pressionado no Atlético Mineiro, invasão, eliminação. O principal atacante, principal jogador do time, falando indiretamente ou diretamente mal dele, e não caiu. Então, tem alguma coisa mudando aí. É verdade, bem observado por você. Olha aqui, estão pendurados Gabriel Peck, Jair Figueiredo, o Robson, o Capasso e mais o Andrei que não viajou. Ainda tem isso. Se ele for para outro jogo levar um amarelo, aí já fica fora do último. É verdade. Agora, uma notícia que a gente até falou da especulação, da possibilidade do James Rodrigues, o colombiano de 31 anos, vir para o Vasco da Gama. O Vascaíno.net foi quem trouxe. Agora, hoje, o jornal Olé da Argentina, eu vi através do jornal Olé, dizendo que a imprensa colombiana, destacando que um grupo de empresários argentinos vão adquirir os direitos e pagar os salários do James Rodrigues para ele jogar no Boca Juniors e recolocá-lo no cenário nacional e internacional para que ele possa voltar para a Europa e faturar uma grana. É difícil que o Vasco consiga, né? O próprio Botafogo tentou algumas vezes, mas um jogador muito caro, precisa realmente de uma ajuda dessa, como você citou da notícia lá do Olé, de um grupo de empresários para que consiga contratá-lo. É o que deve estar acontecendo com o Boca. Em nenhum momento a gente entende que o torcedor fique
né, esperançoso ou se empolgue demais, mas em nenhum momento a gente acreditou nessa possível vinda do Rames Rodrigues para o Vasco. É que o Vasco vai contratar, isso é fato. Eu acredito até que venha mais de 3 jogadores, venha uns 4 ou 5. Tem que ser, né? Tem que ser. Não tem jeito. É a última alternativa. Temos vagas, né? É a penúltima alternativa. Depois dessas contratações, vai ser o que a gente não defende, que é a troca do treinador. Se a coisa não melhorar. E fora isso, não tem mais nada a fazer. E agora é vencer ou vencer, como a gente abriu o vídeo aqui. O Marco, obrigado pelo seu carinho. Eu que agradeço de novo. Obrigado. Valeu, é muito bom colocar o Marco, ele saca muito de Vasco, é sempre um bom papo, tem muita credibilidade com o torcedor vascaíno. A gente não está aqui para especular, não estamos aqui também para criar crise, nem fomentar nada, a gente quer o melhor do Vasco. Informar, né? Sempre informar. Sim. Isso aí. Nosso compromisso é como a gente faz no rádio, a gente está fazendo aqui. Com certeza. É? Isso aí. A gente ir torcendo para que as coisas dê certo também. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva ao Wellington Campos FC. Te peço também para opinar. Você gosta dessa escalação? O que você achou dessa situação aí do Andrei? O Wellington Campos FC. Se inscreva no nosso canal, dê o joinha que é importantíssimo e também peço para que você possa habilitar o sininho e passar esse vídeo para o maior número de amigos possíveis e nos ajudar também. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana aqui do Rio de Janeiro, da Super Rádio Tupi, Marco Vasconcelos e o Wellington Campos. Um abraço, fiquem com Deus.